Eliezer Cabral quer ler a Bíblia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou reagir a um comentário feito por um tal de Eliezer Cabral em um vídeo antigo do canal. Há alguns anos atrás eu divulguei uma série de vídeos reagindo ao debate do Carlos Augusto Vailate com o Sérgio Monteiro sobre a questão da alma, do inferno e blá blá blá. E eis que depois de muitos anos, uma pessoa chamada Eliezer Cabral comentou naquele vídeo um comentário que eu julgo pertinente da gente responder. Ele elencou várias passagens bíblicas que supostamente refutam o Ezequiel Gomes. Você já viu o Ezequiel Gomes ser refutado pela Bíblia? Pois é. E ele diz assim, leia esses textos aqui com a Bíblia, ele faz algumas poucas interpretações e afirmações e taca-lhe texto bíblico na cabeça do Ezequiel Gomes, provando, será que provou realmente? Que a alma é imortal, que o espírito humano desencarna e blá, blá, blá. O que você acha? Acha que o nosso amigo Eliezer Cabral conseguiu refutar o caçador de hereges? Antes da gente ver os comentários do Eliezer, entretanto, fica aí para você a oportunidade de ajudar o Ministério do Ezequiel Gomes para que mais conteúdos como esse sejam preparados, caso, obviamente, você goste do conteúdo, tudo bem? Então, o meu Pix é o meu e-mail, ezecassalt@hotmail.com, e você pode ajudar com qualquer valor que você quiser e puder para a gente continuar aqui o nosso trabalho, beleza? Recado dado, vamos lá dar uma olhadinha nas refutações contra Ezequiel Gomes, da parte de Eliezer Cabral. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, eis aí para você o primeiro dos vários comentários do Eliezer Cabral 9869, que supostamente refutam o Ezequiel Gomes. E eu vou dar atenção a esse comentário, em todas as suas partes, não porque eu julgo que existem desafios sérios e complexos por detrás das afirmações do nosso amigo, mas para demonstrar um pouco assim, como que um cristão imortalista pretende, de alguma maneira, oferecer um desafio bíblico a um cristão que crê na doutrina bíblica da mortalidade da alma, no sentido de que não existe nenhum ser humano, nenhuma parte do ser humano intocada pelo pecado. Em função do pecado existe morte, e não pode haver um corpo, um espírito, uma alma imortal no ser humano, porque isso traria sobre a mensagem bíblica a respeito do pecado e da morte um quê de falsidade, porque aí o ser humano mesmo, o pecador, teria um espírito imortal, teria uma alma imortal. Mas aparentemente isso é muito difícil de se entender por parte de alguns cristãos, tem dificuldades assim gravíssimas com conceitos extremamente básicos e adoram espiritualizações. E para isso, inclusive, utilizam-se de textos bíblicos que supostamente defenderiam que há uma alma, um espírito imortal no ser humano e que constitui a própria essência do ser humano. E vai ser divertido a gente trabalhar um pouco essas questões a partir de alguns textos bíblicos. Assim, uma das razões também pelas quais eu decidi trazer essa questão é porque o Eliezer, né, ele citou alguns textos bíblicos um pouco incomuns nessa discussão.
obviamente de uma forma porca, torta e tudo mais, e que dá o ensejo da gente corrigir. Vamos lá então? Beleza. Bom, o Eliezer, então, primeiro de tudo, ele diz pra gente fazer o quê? Pega a Bíblia, leia com a Bíblia. Ok, farei isso com muito prazer, Eliezer. E aí ele diz assim, o voltar para Deus é voltar para o mundo invisível, espiritual, no qual o domínio é de Deus, segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 18. Quando eu li o comentário do Eliezer, eu fiquei pensando assim, caramba, cara, que texto bíblico extraordinário o Eliezer encontrou na Bíblia, que fala que o ser humano, ao voltar para Deus, implicando aqui no contexto da sua morte, o ser humano volta para um mundo invisível, um mundo espiritual, no qual o domínio é de Deus. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, como ele pede para a gente ler com a Bíblia. Aí o texto diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ok. Esse é o texto de 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Uma coisa que me chama a atenção na leitura desse texto é que o texto não fala absolutamente nada a respeito de uma alma, de um espírito voltando para Deus no contexto da morte do corpo de um ser humano. Isso basicamente não existe. E o texto também não fala que existe um mundo invisível espiritual que é dominado por Deus, ok? E tá lá. Essa é a argumentação do nosso amigo. Tá vendo? Por que a alma é imortal? Ué, porque o voltar para Deus é voltar para o mundo invisível espiritual no qual o domínio é de Deus. Cita um texto bíblico lá em 2 Coríntios 4, 18. Você vai pegar o texto, você lê, você não encontra nada parecido com o que o cara está dizendo aí no comentário dele. E é isso. E, por exemplo, essa coisa de que existe um mundo invisível espiritual no qual o domínio é de Deus. Veja bem. O texto não diz isso. O texto diz que os cristãos não se atentam nas coisas que se podem ver, mas nas coisas que não se podem ver. Porque as coisas que a gente vê são temporais, as que a gente não vê são eternas. Obviamente, sem você ler o contexto do que Paulo aqui está afirmando no capítulo, você não entende exatamente do que ele está falando. E essa é uma tática, inclusive, importante, interessante da gente identificar. O Eliezer, então, supõe que um texto bíblico está falando de um processo de você morrer, mas não morrer, que você volta para Deus, para um mundo invisível e espiritual, um texto que nada fala a esse respeito, que é isolado e tirado do seu contexto para inferir coisas que o texto não diz. E esse é o nível da argumentação de quem diz: pega a Bíblia, leia a Bíblia, para você ver que a alma é imortal e blá, blá, blá. Só que eu não vou ler a Bíblia no contexto de 2 Coríntios 4, nesse exato momento, porque quando chegar lá no 9º comentário do Eliezer, eu vou ler 2 Coríntios aqui quase inteiro, tá? Nesse primeiro comentário eu só vou apontar o fato de que ele pega um texto bíblico e diz o que o texto bíblico não diz desse processo suposto de voltar para Deus, para um mundo invisível e espiritual.
no contexto da morte, que é a morte de quem não morre, e morre o corpo, mas não morre o espírito, não morre a alma, coisas desse tipo. Belezinha? Apontada a questão, podemos avançar. Aí, logo abaixo, o Eliezer, ele diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. E aí ele cita o Salmo 139, verso 7 e verso 8. Beleza. Olha que coisa interessante. O Eliezer está aparentemente inferindo que o Salmo 139, que inclusive é um salmo de Davi, prega a imortalidade da alma. Por quê? Porque Davi diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, e aí ele destaca uma expressão hebraica chamada Sheol, lá estás também. Pronto, olha aí a alma imortal. Mas veja bem, irmão Eliezer, você que gosta que a gente leia a Bíblia. Em que momento Davi está dizendo aqui no verso 7 ou no verso 8 que Davi pretenderia subir ao céu ou descer ao abismo na forma de uma alma ou de um espírito desencarnado, de uma alma imaterial ou coisas do tipo? Davi nada fala a esse respeito nesse texto. Não há uma palavra de Davi a respeito de um processo de desencarnação, onde morto não morre, e morre o corpo, mas não morre a alma, não morre o espírito, e aí ele vai no Sheol, que é onde seria, aqui o texto na minha versão traduz como profundo abismo, mas aí provavelmente na cabeça do Eliezer é tipo o mundo dos mortos, que não estão mortos, estão vivos no mundo dos mortos, e Deus está ali no mundo dos mortos, mas também não está morto e ninguém está morto. Né? Olha que teologia interessantíssima. Legal, beleza, tranquilo. Entretanto, fica aqui o registro de que Davi nada fala a respeito dessa entidade imaterial, que seja uma alma, um espírito desencarnado, que a pessoa morre, mas não morre. Mas aí, como o Eliezer gosta que a gente leia a Bíblia, a gente pode passear um pouquinho por alguns salmos. Vamos voltar lá para o Salmo de número 16, para a gente começar a nossa jornada de leitura da Bíblia. Porque o Eliezer não vai se incomodar da gente ler a Bíblia aqui todos juntos, né, Eliezer? Beleza. Então, você abre a sua Bíblia lá no Salmo de número 16, e aí você lê no verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Quando o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, explica esse texto, ele diz que esse texto refere-se à ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, que é uma mensagem bíblica absolutamente central nas escrituras, vamos colocar desta forma. Então lá em Atos capítulo 2, nós lemos muito claramente essa discussão. Inclusive vou ler aqui o texto, tudo bem? Atos capítulo 2, do verso 27 em diante. O texto bíblico diz assim no Novo Testamento: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Ou seja, uma citação direta do texto do Salmo 16, verso 10, que a gente acabou de ler. Aí, a citação continua. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Aí o verso 29 começa a conter a explicação do apóstolo Pedro,
que aqui está pregando em Atos capítulo 2, e o texto diz assim: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referindo-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Aqui está no contexto do Pentecostes. Então, Pedro, no Novo Testamento, explica o Salmo 16, verso 10, como referindo-se à ressurreição de Jesus. Não a ideia de que, por exemplo, não deixarás a minha alma na morte, querendo dizer que a alma não morre. Inclusive, nesse aspecto, nós poderíamos também evocar em nosso auxílio, já que o Eliezer gosta de ler a Bíblia, o texto de Isaías capítulo 53, que fala um pouquinho assim, profeticamente, da obra do Messias. Ok? Beleza. E aí o texto bíblico diz algumas coisas absolutamente interessantes quanto a estas questões. E aí o texto diz assim, a partir do verso 3, que Jesus seria o mais desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Verso 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Ele foi, verso 7, oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Pois foi cortado da terra dos vivos, por causa da transgressão do meu povo. Verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Veja, a linguagem bíblica é absolutamente explícita ao dizer não que a alma de Jesus ou que a alma de qualquer ser humano seja imortal. Inclusive é o oposto, né? Jesus derrama a sua alma na morte, e aí o texto do Salmo 16, verso 10 diz: mas não deixarás a minha alma na morte. E para evitar qualquer interpretação do tipo que isso significa que enquanto estava morto, a sua alma não estava morta, estava viva, lá no Pentecostes, Pedro ensina. Isso aqui quer dizer a ressurreição de Jesus. Então, o que é não deixar a alma na morte? É a pessoa morrer, mas ressuscitar, que foi o que aconteceu com Jesus. Nenhuma palavra sobre uma suposta entidade imaterial que não pode morrer. Porque aí, nesse caso, Jesus não teria derramado a sua alma na morte. Nem o sentido do texto de que a sua alma não seria deixada na morte significaria a ressurreição. Mas o que teria que ser dito é:
derramará a sua alma no mundo espiritual onde nada nem ninguém morre. E ele não foi deixado na morte, porque na verdade ele nunca experimentou a morte, porque ele é uma alma imortal, como todos os demais. Então, no final das contas, o evangelho de gente idiota como Eliezer é: Jesus não morreu por você, porque você também não morre, na qualidade de alma imortal. Mas a gente está muito no começo da nossa análise ainda. Vamos avançar um pouquinho? Outra coisa interessante, o Salmo 16 também é um salmo de Davi, tá? Salmo 22. Salmo 22 também é um salmo de Davi. Acho que a maioria dos salmos que nós vamos ler agora são de Davi, tá? 22, verso 20. Davi escreve assim: livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Olha que interessante, Eliezer. Davi não tratava a tal da nefesh, da alma, como uma entidade imaterial. Inclusive, por isso ele ora a Deus, pedindo para que a sua alma seja livre da espada. Se a alma fosse uma entidade imaterial, ela não estaria em perigo de tomar uma facada, uma espadada por aí. Salmo de número 30, também salmo de Davi, verso 3. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que eu não descesse à sepultura. Davi era um homem envolvido em muitas guerras, muitas tretas, assim, bem piores do que as tretas do Ezequiel Gomes, tá? Só para avisar alguns aí que têm sensibilidades, assim, interessantes aí. E o fato é o seguinte, Davi, em muitos momentos, quase foi morto e Deus o livrou. E como é que ele explica, assim, como é que ele louva a Deus em função desse tipo de experiência? Da cova fizeste subir a minha alma. Em que sentido? No sentido de que Deus preservou a sua vida para que ele não morresse. Então, veja que se ele tivesse morrido, Deus não teria feito a alma dele subir da cova. Pelo contrário, a alma dele teria descido a cova. Então, em nenhum momento, Davi trabalha com a ideia de que a alma não pode descer a cova, a sepultura, porque é imortal, imaterial, e ao invés de descer a cova, ela sobe ao mundo espiritual. E assim, esse tipo de conceito da parte de Davi é tão explícito e tão óbvio, mas ainda assim, gente retardada não consegue entender. Ok. Salmo 33, verso 18 e 19. Vamos ver se esse fica mais fácil, assim, do Eliezer entender. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Se a alma não estivesse em perspectiva de morte e fosse imortal, não faria nenhum sentido dizer que Deus livra a alma da morte. Inclusive, no caso, como é que essa alma aqui poderia estar morrendo? De fome. É o oposto do conceito de uma alma imaterial, que inclusive pode sobreviver depois de morrer de fome. É o contrário. Não morrer de fome, nesse caso, é um livramento. E é um livramento do quê? Da alma da morte. Entendeu, irmão Eliezer? Ou é um conceito muito difícil para você? Salmo de Davi também, tá? Salmo de número 35, verso 13. Vamos dar uma olhada aqui. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco, e eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Aqui agora a alma está afligida com jejum. Irmão, como é possível que uma alma imaterial esteja afligida pela falta do alimento material? A alma é imaterial na cabeça de gente retardada mental. Inclusive, se você morrer de fome, a sua alma fica intacta.
Nesse caso, ela não é afligida, ela não tem assim muitos problemas com esse tipo de coisa. Coisas materiais não afetam a alma imaterial, irmão. E, obviamente, Davi trabalha acho que com outro conceito de alma, né? Você gosta de ler a Bíblia, né, Eliezer? A gente tá mal começando, tá? Só para te avisar. Caso você esteja assistindo esse vídeo, né? Duvido que aguente. Vamos lá, vamos avançar. Salmo 49, verso 15. Aqui já não é mais um salmo de Davi, tá? Aqui é Salmo dos Filhos de Corá, o que inclusive demonstra que o entendimento aqui esposado também não pertence só a um autor, tá? Mas perpassa toda a Bíblia. Até chegar lá no apóstolo Pedro, lá no Novo Testamento, como a gente já leu, o profeta Isaías. E vamos ler bastante outras pessoas aqui também hoje, tá? Salmo 49, verso 19, aliás, verso 15. O texto diz assim: Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Aqui não diz que a alma não cairá sobre o poder da morte, mas diz que será remida do poder da morte quando Deus tomar a pessoa que morreu para si. Obviamente aqui implicando a ressurreição, como a gente leu também lá em Atos capítulo 2. Então, remir a alma da morte é ressuscitar a pessoa, trazendo de volta a vida. Isso é remir a alma da morte. Se assim não fosse, a alma permaneceria morta, como inclusive a Bíblia diz, literalmente em inúmeros textos, né? E tal, fulano de tal, morreu. Aí você vai ler lá no hebraico, é a alma que morre, a tal da nefesh, a pessoa e tudo mais. Não existe uma pessoa dentro das pessoas que sai ilesa da morte quando as pessoas morrem. Eu acho que as pessoas realmente morrem, tá, Eliezer? Só para te avisar. E morrem em função do pecado, né? Porque o salário do pecado é a morte. Não sei se você já tinha lido a Bíblia. Essa tá lá em Romanos 6, verso 13, tá bom? Vamos continuar. Salmo de número 56, ok? O hino de Davi. Verso 13. Aí o texto diz assim: Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. Mais uma vez aqui, Davi colocando que a sua alma estava em perigo de morte, mas Deus o livrou, e livrou seus pés de caírem, e ele estava andando na presença de Deus, na luz da vida, né? Legal. Salmo de número 78, verso 50. Aí o texto aqui diz assim: Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. E aqui o Salmo 78 está contando a história do povo de Israel, livrado do Egito, e que foi infiel. E aí Deus fez o quê? Deus não poupou da morte a alma deles. Como é que a alma não morre, irmão? Esse salmo aqui, no caso, é um salmo de Asaf. Percebe, né? Todo mundo na Bíblia crê na mesma coisa, menos o Eliezer, que pede pra gente ler a Bíblia, né? Legal, irmão. Salmo de número 86, também verso 13. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Mais uma vez, a alma está em perigo de morte, e Deus livra a pessoa. Salmo de Davi. Salmo 89, verso 48, que diz aqui a palavra de Deus: Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma da garra do sepulcro? Ou das garras do sepulcro. Quem que vive sem morrer? Quem que é imortal, irmão? Quem que livra a sua alma das garras da sepultura? Explica para nós aí, irmão. Porque na cabeça do Eliezer, toda pessoa que morre não morre. E livra a sua alma das garras do sepulcro. Então é como se o sepulcro abrisse a sua boca
e tragasse o corpo da pessoa. E aí no momento em que o sepulcro engole o corpo, puff, a alma escapa. Na teoria de débil mental que nunca leu a Bíblia, né? E que vem aqui no canal pedir pra gente ler a Bíblia. É impressionante, né? Mas o fato é que a narrativa bíblica é o inverso disso. Que homem há que não morra, que livre a sua alma das garras da sepultura, irmãozão? Você gosta de ler a Bíblia, né, Eliezer? Deve estar se divertindo caso esteja vendo o vídeo, né? Salmo 94, verso 17. Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Essa expressão ela é muito interessante. E ela tem, assim, por significado, a questão que é o exato oposto do que Eliezer e etc e tal acreditam, né? O que as pessoas acreditam? Assim, as pessoas acreditam, em geral, que a pessoa morre, mas não morre, aí tem uma alma que sai do corpo. E seja a pessoa ímpia ou santa e salva, e coisa do tipo, ela vai começar a ouvir os barulhos correspondentes à sua condição de perdido ou de salvo. Então, sei lá, você morre e você é um ímpio. Aí você começa a ouvir os gritos. Ai, 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 fogo queimando. Por quê? Você chegou no inferno, né? Ou você tiver um salvo, aí você morre e você começa a ouvir um barulho, um louvor, uma alegria, uma festa, um negócio bem legal. Você, pô, chegou no paraíso. É o exato oposto do silêncio, no caso, né, Eliezer? Mas olha que interessante, cara. Eu vou ler de novo, tá? Não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Inclusive, é por isso que textos como Apocalipse capítulo 6 devem ser lidos de forma simbólica. Porque como que é a leitura imortalista de Apocalipse capítulo 6? Vamos dar uma olhada lá. Apocalipse 6, verso 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. E clamavam em grande voz: até quando, ó Senhor soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vindicas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada uma delas foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Veja. Olha que interessante. A leitura imortalista de Apocalipse 6 supõe que as almas estão fazendo barulho. É o oposto da região do silêncio. Mas nem o texto de Apocalipse socorre muito a crença dos hereges em alma imortal, porque inclusive diz que essas almas elas recebem essa roupa branca, né? E lhes é dito que elas descansem, tá? As almas estão descansando, não estão lá clamando e blá blá blá. Mas seja como for, o texto do Salmo 94 diz que a alma morre, e isso implica nela descer à região do silêncio, que inclusive é uma das metáforas para a inconsciência, onde não tem barulho, não tem lembrança, não tem memória, ninguém fala, ninguém ouve, ninguém conversa, porque ninguém está vivo, entende? E desta maneira, a leitura literal do Salmo 94 impede a leitura literal de Apocalipse capítulo 6, como obviamente Apocalipse é um livro mais simbólico, cheio de imagens, etc e tal, assim como a gente não crê que existe um bicho de 7 cabeças e 10 chifres saindo da praia, literalmente, também não necessariamente você precisa levar a imagem do quinto selo ali em Apocalipse 6 de forma literal, e aí existem simbolismos muito interessantes ali que a gente não precisa explorar nesse momento. Seja como for, o Salmo 94 é absolutamente claro. Se Deus não auxiliasse a pessoa e a pessoa morresse em função da falta do auxílio do Senhor, sua alma desceria à região do silêncio, onde ninguém clama. Tudo bem, irmão? Você gosta de ler a Bíblia, né, Eliezer? Tá se divertindo. Salmo 116, verso 8. Dá uma olhadinha lá. Livraste a minha alma da morte, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Salmo 116, verso 8. Mais uma vez, a alma está em perigo de morte, aí Deus livra, e livra das lágrimas o olho e da queda os pés. Mas agora o Salmo 139 vai desdizer
o que tudo aqui que foi dito? Primeiro, olha que interessante. O Salmo 139, verso 7 e 8, que o Eliezer manda a gente ler, não fala de alma em lugar nenhum. Não, mas fala de Sheol, que é o mundo dos mortos. Ah, é? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. E vamos ver uma outra ocorrência do termo Sheol na Bíblia. Verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Essa é mais uma das razões pelas quais não se toma o texto de Apocalipse 6 de forma literal. Porque olha só o que está dito aqui. Que quem desce ao Sheol não tem sabedoria alguma. Mas lá as almas debaixo do altar, elas não têm uma sabedoria. Elas não sabem que Deus é santo e soberano e até quando isso vai acontecer ou aquilo. Não há obra nem projeto. Não é um projeto você chegar para Deus, pô, Deus, vinga o nosso sangue. E até quando vai ficar desse jeito? Olha, vocês estão fazendo um plano, uma obra. Tem conhecimento. Mas o texto aqui diz o contrário. Quem vai para o Sheol não tem nem obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E aí, então, se você fizer uma leitura imortalista, por exemplo, lá de Apocalipse capítulo 6, você não vai estar negando o adventismo do sétimo dia. Você vai estar negando a própria palavra de Deus aqui em Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Tá bom, irmão? Você gosta de ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia aqui com você. Tudo bem? Vamos avançar. Bom, meus amados, aí o nosso amigo Eliezer, ele quer que Jesus seja invocado para discutir as questões. Ele diz assim: Jesus e os discípulos creem em espírito humano, de maneira que Jesus dá detalhes do que é um espírito. E aí ele cita Lucas 24, verso 39. Legal. Vamos lá, Eliezer, dá uma olhada no texto que você evoca. Mas você não vai ficar chateado comigo da gente começar a ler do verso 37, que você não citou. Mas já que você gosta de ler a Bíblia, vamos ler uns versículozinhos a mais, né, amigo Eliezer? Então lá, Lucas capítulo 24, vamos ler do verso 37 em diante. E o texto diz assim: Ele, Jesus, lhes disse, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele, Jesus, lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, vede os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. O nosso amigo Eliezer, ele pretende que essa discussão entre Jesus e os discípulos implique na crença tanto de Jesus quanto dos discípulos em espíritos desencarnados, e aqui Jesus estaria dando detalhes do que é um espírito. Mas, na verdade, a narrativa nos faz concluir coisas bastante diversas do que o nosso amigo Eliezer. Veja bem. Primeiro de tudo, que o texto descreve que os discípulos estavam surpresos e com medo, e eles acreditavam estarem vendo um espírito. E Jesus, então, os interpela e diz assim, por que vocês estão perturbados e estão em dúvida? Ou seja, os espíritos não, aliás, os discípulos não tinham certeza que estavam vendo um espírito. Eles tinham uma dúvida. Será que isso aqui é um espírito diante de nós? E Jesus corrige essa impressão, ou essa hipótese, ou essa
dúvida. E aí ele pega e diz assim, encosta em mim, vê que sou eu, vamos comer alguma coisa, para vocês perceberem que eu não sou um espírito. Porque espírito, em tese, aí, não tem corpo, não tem carne, não tem ossos, como vocês veem que eu tenho. Aqui Jesus está apontando claramente para a fisicalidade, a literalidade da sua ressurreição, para que isso não fosse tomado espiritualmente, como Jesus morreu, mas ele está vivo na forma de um espírito, ou a ressurreição é um espírito, e blá, blá, blá. E aqui, Jesus em nada fala que essa hipótese, essa dúvida, esta crença dos discípulos estava correta. Pelo contrário, Jesus corrige a falsa impressão, a dúvida e a falsa crença dos discípulos. Até porque, veja bem, querido amigo Eliezer, quando você vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus, ele ensina uma coisa bem interessante. Olha só o que diz lá a palavra de Deus. João, capítulo 10, quando Jesus vai comentar a respeito da palavra de Deus, ele diz que a Escritura não pode falhar, no verso 35. Tudo bem? Então, a Escritura, a revelação bíblica, a palavra de Deus, ela não pode falhar na leitura de Jesus. Então, veja bem, irmão, quantos textos nós já lemos hoje demonstrando a alma morrendo, a alma em perigo de morte, a alma morta, a alma na região do silêncio, a pessoa no Sheol, que não tem sabedoria, não tem conhecimento, não tem obra, não tem projeto, não tem nada. Inclusive, se você ler lá em Eclesiastes capítulo 9, o verso 5 e 6, descreve claramente: os vivos sabem que vão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Como que Jesus ensina que a Escritura não pode falhar, mas caso o imortalismo do Eliezer fosse correto, essa Escritura aqui ela teria falhado, porque aqui a Escritura falha. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Agora o Eliezer diz que o morto não está morto e sabe um monte de coisa. Não é verdade? Sabe coisas do bem ou coisas do mal, a depender do lugar que esteja, né? Na sua alma imortal. Cara, é piada em cima de piada. Mas você pensa que acabou? Não acabou, não. Aí o Eliezer continua e ele diz assim: o apóstolo Pedro ensina que todos os que morreram fisicamente estão conscientes, vivem em espírito, assim como Deus vive e é espírito. Aí ele cita 1 Pedro capítulo 4, verso 6. Pois é por isso que foi pregado o evangelho até os mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Vamos dar uma olhadinha lá. 1 Pedro capítulo 4. Já que o nosso amigo Eliezer gosta de ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia com ele. Então, eu gostaria de ler para vocês aqui o verso 1 até o verso 6, tudo bem? Vamos lá. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também do mesmo pensamento. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que o tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho também pregado a mortos, para que mesmo julgados segundo os homens na carne, vivam no espírito segundo Deus. Em nenhum momento o texto de 1 Pedro capítulo 4 diz que as pessoas que estão em espírito segundo Deus estão mortas.
Na verdade, é o oposto. Essas pessoas estão vivas. Veja bem, dá uma olhada aí, você que está assistindo o vídeo, na frase destacada pelo Eliezer. Mas vivessem segundo Deus em espírito. Não está dizendo assim, mas que estejam mortos, porém vivos enquanto estão mortos, na qualidade de espíritos que não morrem e etc e tal. Até porque, se fosse esse o caso, o verso 5, que é o anterior ao verso 6 que você cita, estaria equivocado. Diz aqui que Jesus é competente para julgar vivos e mortos. Ué, na sua cabeça não existem mortos. Existem vivos na carne e vivos na forma de espíritos, lá no inferno, ou lá no céu, no purgatório, ou no estado intermediário, sei lá onde. Na sua categoria não existe vivo e morto. Existe vivo e vivo. A diferença é vivo com corpo ou vivo sem corpo. É uma palhaçada, é uma coisa absolutamente ridícula. Outra coisa, o termo mais complexo de se entender aí não é esse vivessem segundo Deus e Espírito, mas que o evangelho foi pregado até os mortos. Concorda? Essa é uma frase que pode dar uma impressão um pouco equivocada para algumas pessoas. Todavia, essa frase se entende muito tranquilamente quando a gente conhece a palavra de Deus. Então, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 3, se fala uma coisa assim muito interessante sobre Abraão. E o verso 8 diz assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Opa, então aqui nós temos um exemplo de um morto, no momento em que Pedro estava escrevendo 1 Pedro, mas que tinha sido pregado o Evangelho para ele. Mas quando que tinha sido pregado o Evangelho para Abraão? Quando Deus falou para Abraão aqui, em ti serão abençoados todos os povos. Quando que isso aqui aconteceu? Segundo Gênesis 15, isso aqui aconteceu quando Abraão estava vivo, ok? Você pega a sua Bíblia lá e abre em Gênesis capítulo 15. Ali, Deus promete para Abraão que ele vai ter um filho e que será abençoado e que todos os povos da terra serão abençoados nele. E aí o verso 6 de Gênesis 15 diz, e ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, veja bem, irmão Eliezer, o evangelho foi pregado a mortos, mas não enquanto eles estavam mortos, que na verdade eles não estavam mortos, eles estavam vivos. Não, o evangelho foi pregado aos mortos quando eles estavam vivos. Se você pregar para o morto, ele não vai conseguir ouvir. Lembra que a gente leu aqui na palavra de Deus? Os mortos não sabem coisa nenhuma. Então não adianta você pregar para quem não sabe coisa nenhuma. Lembra que quando você vai para o Sheol não tem sabedoria, conhecimento, projeto, obra, não tem nada? Então, não adianta, sei lá, pregar conhecimento do evangelho a quem está morto, porque ele está lá sem conhecimento algum, sem obra alguma, sem projeto algum, e etc. Olha que simples, né, Eliezer? Mas você nunca tinha lido a Bíblia, né, irmão? Vamos lá. Aí o Eliezer ele diz assim, todos os que morreram antes da ressurreição de Jesus, sendo ímpios ou santos do Senhor, desciam para o mundo invisível. Sheol, Hades ou Inferno, lugar intermediário. Aí ele cita Gênesis 37, verso 35 e Lucas 16, verso 19 a 31. E aí, vamos ler lá, né? Gênesis 37, verso 35. Gênesis 37, lá no verso 35, o que a palavra de Deus diz? Levantaram-se todos os seus filhos e filhas para o consolarem, ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando descerei meu filho à sepultura, e de fato chorou seu pai. Onde que aqui diz que quem morre antes da ressurreição de Jesus desce ao mundo invisível? Aqui a única coisa que se diz é que o pai enterrou o filho chorando.
Aqui é só uma descrição do enterro, não existe uma palavra sobre um mundo invisível, onde quem está morto não está morto e coisas do tipo. Ah, mas lá em Lucas 16, lá está escrito como é que isso aí funciona ou não funciona. Bom, eu recomendo que vocês vejam os meus 2 debates com o pastor Rafael Rocha sobre Lucas 16, que estão aí pela internet, tá? Um no Vejam Só e um lá no programa Arena Apologética. Seja como for, só para dar um panorama geral aqui da parábola, o fato é que em nenhum momento o texto fala sobre um mundo invisível, lugar intermediário, uma alma imaterial imortal, seja da parte do ímpio ou da parte do justo, e nada do tipo. Obviamente que a leitura literal da parábola do rico e do Lázaro, ela tem o mesmo problema da leitura literal de Apocalipse capítulo 6. Ela acaba inferindo sobre os textos bíblicos aqui lidos, em Salmos, em Eclesiastes e etc., um engano e um equívoco. Obviamente, isso também contraria Cristo, que diz que a Escritura não pode falhar. Então, no final das contas, o que isso tudo implica, unicamente, é que os imortalistas fazem uma leitura literal de textos simbólicos, de textos parabólicos, e que não deveriam ser tomados da forma como eles os tomam. Inclusive demonstrando algo do que Pedro fala a respeito de Paulo, né? Que os ímpios, os enganadores, os falsos mestres, os hereges distorcem as palavras de Deus, seja em Paulo, seja nas demais escrituras, para a sua própria perdição. Tudo bem? É só isso, é só burrice e idiotice. Se quiser saber um pouco mais a respeito aí do rico e do Lázaro, recomendo os meus debates, tudo bem? Avancemos. Depois da ressurreição de Jesus, os ímpios continuam descendo para o Hades. 2 Pedro capítulo 2, verso 9. Olha que coisa interessante, essa burrice ela é absolutamente infinita. Porque veja a leitura do nosso amigo Eliezer. 2 Pedro 2, verso 9. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Aí o Eliezer supõe que isso quer dizer que as pessoas, quando morrem, elas não morrem, inclusive os ímpios, até o ímpio é imortal, né? O salário do pecado é a morte, menos para o ímpio, que é pecador, mas é imortal. Mas fora esse problema, o Eliezer imagina que 2 Pedro 2,9 indica que pessoas mortas não estão mortas, mas estão em algum lugar sendo castigadas. Mas ele esquece de ler o verso 10. Quem são as pessoas que estão reservadas sob castigo para o dia do juízo? O verso 10 responde: são especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões. E aí o texto diz que eles menosprezam qualquer governo, eles são atrevidos, eles são arrogantes, eles não temem difamar autoridades superiores, etc. Eles vivem como brutos, eles falam mal daquilo que são ignorantes, eles têm problemas aí com sexualidade, com um monte de coisas, mistificações, e engodam as pessoas, libertinagem, paixões, etc, 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 etc. Veja o verso 10. Seguem a carne em paixões imundas. Opa, peraí. O Eliezer está pretendendo que no verso 9 está se falando de pessoas que já não estão mais na carne, mas que estão agora desencarnadas nos seus espíritos ou almas imortais em algum tipo de lugar que é um Hades, que é um castigo, que é um lugar de tormento intermediário e coisas do tipo. Mas o texto diz o contrário, que eles seguem a carne em imundas paixões. Ou seja, o Eliezer impõe sobre o texto bíblico a leitura de que aqui os que estão reservados para o juízo estão fora da carne, estão em espírito ou em forma de alma. Mas não é o que o texto diz. Essas pessoas descritas no verso 9 são descritas do verso 10 até o verso 22 como pessoas que estavam vivas e fazendo um monte de pecado, inclusive pecado sexual, seguindo a carne.
Não tem carne no mundo do espírito e da alma, irmãos, só para te avisar, tudo bem? Nossas fantasias aí que vocês acreditam. Beleza, prossigamos. Aí eles assim, já para os cristãos, para se cumprir a promessa de Jesus em Mateus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, basicamente a ideia do Eliezer aqui é o seguinte, que o ímpio morre, mas não morre, e vai para o inferno, nessa alma imortal e blá blá blá. Mas ele não morre, mas ele vai para o inferno. Mas quando o cristão morre, aí as portas do inferno não prevalecem, aí ele é uma alma imortal que não está no inferno, aí está em outro lugar. Mas o que Mateus 16 fala a respeito de alma imortal? Nada, só diz que o inferno não prevaleceria sobre a igreja. Agora, além disso, o que o nosso amigo Eliezer está dizendo aí, basicamente é o seguinte, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, no sentido assim, de que a igreja ela é imortal, ela quando morre, ela não morre, ela vai para um lugar melhor do que os ímpios e blá, blá, blá. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 8, verso 36, como que diz aqui a palavra de Deus? Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte o dia todo e fomos considerados ovelha para o matadouro. Os cristãos, eles não estão isentos de caírem sobre o poder da morte. Inclusive por isso, o texto de Mateus 16 nada tem que ver com uma coisa do tipo assim, os cristãos, eles têm uma alma imortal que não vai para a morte, que não vai para o inferno. É uma leitura absolutamente absurda. Né? É uma fantasia em cima do texto que nada fala de que a igreja é constituída de almas imortais que não vão para um lugar imaginário da cabeça do Eliezer. Né? Que inclusive é complicado chamar isso aí de inferno, né? Porque em geral os imortalistas também eles dizem que o inferno é o lugar do tormento definitivo, tipo o inferno que as pessoas estariam hoje não é o inferno real, seria só tipo um estado intermediário, né? Para caber um pouco essas fantasias, essas burrices todas aí. E é só isso o tempo inteiro, é burrice em cima de burrice. O texto que não fala nada a respeito da alma é o que prova que a alma é imortal, né? Mateus 16 aí no caso. Mais um. Os cristãos não descem mais para o Hades, mas agora eles sobem ao paraíso. Atos capítulo 7, verso 59. Aí apedrejavam a Estevão que orando dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. É uma coisa muito engraçada, assim, né? Existem muitas instâncias onde a palavra de Deus descreve as pessoas falando no contexto da sua morte, para receber o Espírito. O que nada mais é do que dar o último suspiro, receber o fôlego, o último fôlego e tudo mais. Agora, se supõe então que agora chegou a prova da alma imortal, do espírito imortal. Atos capítulo 7, 59, blá blá blá. Então o livro de Atos é um livro imortalista, que crê em imortalidade de espírito e alma. Basta a gente ler Atos, por exemplo, capítulo 3, vamos dar uma olhada lá no verso 23. Olha que legal aqui esse verso. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Aqui o livro dos Atos dos Apóstolos prega claramente a noção de uma alma sendo exterminada. Acho que é o oposto da alma que não pode ser morta, exterminada, aniquilada, e aquele papo como um todo, né? Ai, cara, é burrice absolutamente infinita. O fato de Estevão dar o seu último suspiro invocando o Senhor Jesus, pronto, vira a prova que a alma, espírito não morre. Aí você leu aqui que toda alma que não crer no profeta vai ser exterminada. Não, aí não prova nada, né, cara? A alma é inexterminável. Mas agora vai começar o nosso vídeo. Aí o nosso amigo Eliezer ele diz assim,
Nós temos bom ânimo, desejamos estar ausentes do corpo para estar presente com o Senhor, em 2 Coríntios 5, verso 8. E 2 Coríntios 12, verso 2 diz que Paulo conheceu um homem em Cristo e foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, foi arrebatado ao paraíso e referiu-se ali a palavras que não é lícito ao homem referir-se. Então beleza, então 2 aos Coríntios é o texto da alma imortal, seja no capítulo 5 ou no capítulo 12. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que a gente ia ler 2 aos Coríntios? Vamos fazer isso, né, cara? Já que o Eliezer quer que a gente leia a Bíblia, por que nós vamos desobedecer o nosso irmão Eliezer, né, cara? Eu vou ler vários textos de 2 aos Coríntios, não vou me aprofundar nas explicações, porque acho que não é necessário, mas podemos fazer uma visão geral a respeito de algumas questões em 2 aos Coríntios. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no capítulo 1, verso 9. O que diz a Bíblia lá? Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Eliezer, na sua crença retardada mental e antibíblica, se diz que nós em nós mesmos somos uma alma, um espírito imortal. Agora veja, essa sua lógica, essa sua narrativa, essa sua crença, ela é o exato oposto do que Paulo prega em 2 aos Coríntios. Olha o que ele diz. Já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Nós, seres humanos, estamos sob uma sentença de morte. Nós não estamos sob uma condição de sermos imortais, imorríveis. E para que isso é assim? Para que a gente não confie em nós. Não, cara, eu vou tomar um tiro aqui, mas daí a minha alma sai do meu corpo, eu não morro não, cara. Você está confiando muito na sua imortalidade, né? A imortalidade, inclusive, que Paulo ensinou em 1 Timóteo capítulo 6, que só pertence a Deus, a Cristo e mais ninguém, né? Mas na sua cabeça pertence a todo mundo, né? Inclusive aos ímpios. Mas veja, em nós mesmos nós temos a sentença de morte para que a gente não confie em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Inclusive, nesse caso, é interessante que Paulo poderia dizer assim, a gente não deve confiar em nós mesmos, mas no Deus que nos deu uma alma imortal, que não morre, porque nós somos imortais em nós mesmos. E aí nós confiamos em Deus que nos deu essa alma imortal, essa imortalidade. Como é que 2 aos Coríntios capítulo 5 agora vai pregar que a gente tem uma alma imortal? Como é que 2 aos Coríntios capítulo 12 vai pregar que nós temos uma alma imortal? Porque se assim fosse, se a sua leitura do capítulo 5 e do capítulo 12 fossem corretas, o capítulo 1, verso 9 estaria errado. Contudo, em nós mesmos temos uma alma imortal, para que a gente confie na nossa imortalidade, e mesmo que Deus não nos ressuscite dentre os mortos não estaremos, porque temos almas imortais. Essa é a leitura do retardado mental que pede para a gente ler a Bíblia. Pelo amor de Deus. Agora vamos para o capítulo 4. Lá no primeiro slide, o nosso amigo Eliezer usou o verso 18 para dizer que existe um mundo espiritual que Deus domina, e quando a gente volta para Deus, a gente vai para o mundo espiritual. Só a gente começar a ler o capítulo 4 a partir do verso 7. Vamos ler até o verso 18. Aí o texto diz assim: Temos, porém, este tesouro, que é o Evangelho, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal.
De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei por isso que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante, e torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que não se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmão Eliezer, você que nunca tinha lido a Bíblia, perceba algumas coisas absolutamente simples e básicas nessa discussão. Nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, diz o verso 11. É o oposto do que você crê. Você crê que nós que vivemos nunca morreremos. É o oposto de ser entregue à morte. O verso 14 diz que nós sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. Agora você entende o verso 18. O que são as coisas que se veem? A gente vê cristão morrendo o tempo todo. O que são as coisas que não se veem? A ressurreição dessas pessoas que morreram. Agora veja, o que a gente vê é temporário. A gente vê as pessoas morrendo ao nosso redor, inclusive crentes em Cristo. Só que isso é temporário. Um dia todo mundo que morreu em Cristo vai ressuscitar e vai viver eternamente, conforme disse o verso 14, como Jesus foi ressuscitado, nós seremos ressuscitados também. E isso vai durar a eternidade inteira. Então a ideia de que a gente não se atenta no que se vê, mas no que não se vê não tem nada a ver com um mundo espiritual invisível, onde o morto não está morto e está todo mundo vivo, que ninguém morre. Ao contrário, o texto diz claramente, nós somos entregues todo dia à morte por causa de Jesus. É o oposto da sua crença imbecil que você nunca morre, nunca ninguém morre. Cara, é uma piada, é piada em cima de piada. Aí lá no capítulo 5, verso 8, você diz lá que então lá está provado que a alma é imortal, que é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Agora, olha que coisa interessante. No verso 4 diz assim: na verdade, nós que estamos neste tabernáculo estamos angustiados, não querendo ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Em nenhum momento o texto de 2 Coríntios pretende que os seres humanos, em essência, sejam imortais. Pelo contrário, diz que eles são mortais e que, angustiados, anseiam ser revestidos da imortalidade. Inclusive, Paulo já havia falado sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, que é um texto que destrói qualquer noção de alma imortal. Depois você pode dar uma lida no texto, ou você pode ver, inclusive, conteúdos no canal onde a gente analisa aqui 1 Coríntios capítulo 15. Não vamos fazer isso agora, vamos ficar maior do que já está o vídeo, né? Então veja, ainda que o texto em 2 Coríntios capítulo 5, ele possa, de alguma forma, ser mal interpretado para trazer esses conceitos de alma imortal, e é fato que assim é, porque muitas pessoas usam esse texto para pregar essas heresias, isso é só mais um exemplo daquilo que Pedro falou a respeito da obra de Paulo. Existem coisas um pouco difíceis de entender e que os ignorantes, instáveis e hereges distorcem para a sua própria perdição. E veja,
Vamos trabalhar com a hipótese de que aqui no verso 8, então, deixar o corpo e habitar com o Senhor implica que a pessoa tem a imortalidade natural e essencial da sua alma, do seu espírito, sei lá do que. Aí o capítulo 1, verso 9 está equivocado, que nós temos a sentença de morte em nós mesmos para não confiar em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. E aí, inclusive, se a esperança de Paulo é a ressurreição, o verso 8 pode ser entendido desta forma. Deixar o corpo e habitar com o Senhor pode ser uma forma resumida de colocar a noção de morrer, ressuscitar e viver eternamente com Cristo. Uma vez que o período entre a morte e a ressurreição, segundo a palavra de Deus, contém uma inconsciência absoluta, você pode retoricamente ignorar esse período e dizer você morre e vai estar com o Senhor, obviamente implicando nesse caso a confiança no Deus que ressuscita os mortos. Se Deus não ressuscitasse o morto, você não viveria com Cristo depois da morte, você morreria para sempre. Né? Por quê? Porque nós já temos a sentença de morte contra nós mesmos. Para quê? Para não confiar em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Então, a dificuldade do imortalista é simplesmente compreender a retórica de Paulo e pega textinho fora do contexto para pregar heresia. Mas legal que lendo a Bíblia a gente resolve facilmente a questão. Agora, aqui no verso 9 do capítulo 6, existe uma questão que eu julgo bem interessante. Tem que ver com o tormento eterno, tá? Eu poderia ler do verso 4 em diante. Vamos fazer isso, não tem problema, né? Vocês gostam de ler a Bíblia, né? Eu ia dizer que a gente ia ler só o verso 9, mas ia ficar um pouco fora do contexto e é um texto bonito, é legal a gente ler esse texto aqui. Inclusive, segundo os Coríntios, é uma das minhas cartas prediletas de Paulo, tá? Aí o texto diz assim: em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros. Como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas tudo possuindo. O texto de Paulo é extraordinário, assim. É incrível, assim. Toda a correspondência entre Paulo e os coríntios é absolutamente extraordinária. Mas no verso 9 desse capítulo 6, Paulo fala castigados, mas não mortos. Interessante que as pessoas que creem no castigo eterno, eles explicam como? Que a segunda morte é o castigo eterno, onde ninguém nunca morre. Mas aqui Paulo trata esta noção, né? Obviamente que num contexto diferente, mas o fato é, a pessoa para ser castigada nesse aspecto, ela tem que estar viva. Então, inclusive, o castigo eterno pressupõe a vida eterna, que é o contrário da morte. Castigados, mas não mortos. Então, a pessoa para ser castigada eternamente, ela tem que viver eternamente, né? Se ela morrer, ela já não pode mais ser castigada. Ainda que também é verdade que a própria morte pode ser descrita como um castigo. E aí o castigo eterno é a morte eterna, não o sofrimento eterno, tudo bem? Seja como for, do contrário, o castigo eterno implica a vida eterna, onde nunca ninguém morre, né? E como a gente sabe que só quem está em Cristo tem a vida eterna, obviamente os ímpios deixarão de existir e não serão assim, tipo, punidos eternamente como quem tem a vida eterna e aquelas bobagens todas que essas pessoas acreditam. Agora, capítulo 7, verso 1, diz assim, segundo os Coríntios, tá?
Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Esse texto é muito importante, porque uma das coisas que o Eliezer faz nesses comentários idiotas dele é meio que tentar inferir assim que o espírito humano é imortal. Ele não entra tanto na discussão da alma, né? Mas ele cita essa coisa do espírito. Mas veja bem, em função de promessas divinas a respeito do perdão dos pecados e da salvação, nós temos promessas. E em função dessas promessas, nós devemos estar motivados a purificar de toda impureza tanto a nossa carne quanto o nosso espírito. E isso implica que o espírito humano também contém impureza, o que quer dizer pecado. E aí, né, basta a gente relembrar do texto aqui já evocado, Romanos capítulo 6, que defende muito claramente, né, que o salário do pecado é a morte. Aliás, eu tinha dito no verso 13, eu acho que não, uma outra referência, verso 23. O salário do pecado é a morte. Espírito humano também peca, também tem que ser purificado de impureza. Não sendo purificado, está também sujeito à morte. De outra maneira, o espírito teria pecado, mas não estaria sujeito à morte. Aí, no caso, o pecado não teria como consequência a morte. A morte não seria o salário do pecado para o espírito que tem pecado, mas não morre. Não sendo esse o caso, o fato de haver impureza no espírito indica que o espírito também é pecador, também é imortal e também precisa de ser purificado. E caso não seja, está sujeito à morte e não tem imortalidade. Tá bom, retardado mental? É bom que você lê a Bíblia, que você gosta bastante, né? Legal, muito bom. Vamos continuar. Capítulo 11, verso 3. Aí o texto diz assim: receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Aqui Paulo trata Eva como um ser histórico, e inclusive que contém a história de Eva, contém lições para os coríntios, na segunda carta aos Coríntios. Mas qual que é a história de Eva? A história de Eva é que Deus deu uma ordem para Adão e Eva para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e Eva é seduzida, é enganada, e ela come, e ela traz sobre o mundo a morte, o pecado e a morte. Então veja bem, Paulo trata a história de Eva como sendo importante para a educação dos coríntios e usa o exemplo dela para ensinar verdades. Olha, Eva foi enganada, eu não quero que vocês sejam enganados. Peraí, o engano que veio sobre Eva, como que era? Não, você pode comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, que mesmo assim você não morrerá. Certamente não morrereis. Ou seja, os coríntios deveriam levar a sério a história de Eva. E a única pessoa que prometeu que Eva nunca morreria, mesmo cometendo pecado, é o diabo. Eliezer Cabral é o servo do diabo. Que vem aqui defender que a gente tem que ler a Bíblia e concluir que todos nós pecamos, mas nenhum de nós morremos. Temos espírito e alma imortal. Leia a Bíblia, tá? Leia com a Bíblia, viu, irmão? Eliezer. Que piada! E aí a gente termina com o capítulo 13, verso 3 e 4, que diz assim: buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Aqui, Paulo ele diz que Jesus morreu, foi crucificado.
Na cabeça de imortalista, Jesus nunca morreu, porque a sua alma estava lá intacta. Não sei aonde, fazendo não sei o que, né, irmão? Talvez estava pregando para quem também não estava morto, né? Porque Jesus nunca morreu, ninguém nunca morreu. E Jesus foi crucificado, mas ele vive pelo poder de Deus, ou seja, ele morreu e ressuscitou. Assim também nós viveremos com ele pelo poder de Deus. A esperança de Paulo sempre é a ressurreição. Não, mas lá no capítulo 12 ele fala que ele não sabe se ele estava no corpo ou fora do corpo, mas também ele não fala que ele estava morto. Vamos trabalhar com a hipótese aqui de que Paulo teve um êxtase fora do corpo. Mas ele estava vivo ou morto quando isso aconteceu? Estava vivo, não estava morto. Então, pregar a ideia de 2 Coríntios 12 para dizer que o morto está fora do corpo é ir contra o que o texto diz. Paulo, em tese, só esteve fora do corpo uma vez, que foi quando ele estava vivo, não morto. É muito difícil para herege e mortalista entender as coisas, né? Vamos terminar. E aí, o último comentário do Eliezer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, verso 21. E o verso 23, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, isto é muito melhor. Então Eliezer supõe, então, aí que a retórica de Paulo em Filipenses também conduz à heresia imortalista. Olha que legal. Maravilha. Vamos dar uma olhada lá em Filipenses, capítulo 1. O verso 20 diz assim, ó: segundo minha ardente expectativa e esperança, em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo aqui, em nenhum momento, ele nega a realidade da morte. No verso 20, no verso 21, ele fala literalmente que Cristo seria engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte, e ele diz, o morrer é lucro. Se a doutrina da imortalidade fosse correta, Paulo diria que Cristo seria engrandecido no seu corpo ou na sua alma, que nunca morre, porquanto para ele viver é Cristo e morrer não existe, porque morrer é uma coisa inexistente para a sua alma, ele vai morrer, vai sair do corpo e nunca vai morrer. Paulo não diz isso em momento nenhum. Ah, não, mas ele diz aqui que é viver na carne e aí ele tem o desejo de partir e estar com Cristo. Veja, a retórica de Paulo, ela, em Filipenses capítulo 1, ela já foi muito usada para defender essa crença na imortalidade da alma. Mas perceba, em nenhum momento Paulo descreve as coisas nos termos imortalistas. Ó, estou constrangido, tenho o desejo de morrer, mas não morrer, e sair do meu corpo na forma de alma imortal e imaterial, e estar com Cristo numa forma imortal e imaterial. Até porque lembra como a gente leu Lucas capítulo 24? A ressurreição de Jesus é a ressurreição de alguém que está vivo em corpo, não em alma e espírito, certo? Porque ele diz, apalpai-me, tocai as minhas mãos e vede que eu tenho carne e osso, o espírito não tem isso. Então, como que é essa relação entre Cristo, supostamente então ressurreto e corpóreo, e Paulo, supostamente imortal e material com Cristo, estar com Cristo? Como que uma pessoa morta está com uma pessoa viva nesses aspectos? Não dá. Para estar com Cristo ressurreto, você tem que estar ressurreto ao lado dele, dar um abraço, bater um papo, conversar.
Isso é estar com Cristo. Estar com Cristo não é estar com um fantasma, não é estar com uma alma. Então aqui é mais um caso, como a gente estava explicando lá em 2 Coríntios. A retórica de Paulo é reduzida, ele ignora o período entre a sua morte e ressurreição, mas, uma vez morto, está inconsciente, vai ser ressurreto e vai estar com Cristo por todo sempre. Ah, eu não estou satisfeito! Ué, é só você abrir lá a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2 e ver o que Paulo fala sobre Epafrodito, do verso 19 até o verso 30. Eu vou ler só o verso 30 para a gente economizar aqui a minha saliva, tá? Visto que por causa da obra de Cristo chegou Epafrodito às portas da morte e se dispôs a dar a própria alma para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito tinha levado ofertas que os filipenses tinham enviado a Paulo. No caminho ele adoeceu e ele quase morreu. E como que isso é descrito por Paulo? Dar a própria alma. Isso é morrer. Chegou às portas da morte, disposto a dar a própria alma, a própria psique, etc. e tal. Paulo coloca claramente a psique em contexto de morte, em Filipenses capítulo 2, verso 30, demonstrando inclusive que na mentalidade de Paulo, a alma morre, está em perigo de morte. Epafrodito estava disposto a dar a sua psique morrendo para entregar o dinheiro que Paulo precisava e que foi enviado a ele da parte dos filipenses. Ai, meu amigo, meu irmão, Eliezer Cabral, você queria que a gente lesse a Bíblia, né, cara? Você só não esperava que a gente fizesse 1h30 de leitura de Bíblia na sua cabeça, demonstrando que você é um herege, que não entende a palavra de Deus, que manipula a palavra de Deus, que infere conceitos externos à palavra de Deus sobre os textos, que prega a heresia satânica e tudo mais. Gostou, irmão? Quer ler um pouco mais da Bíblia? Recomendo, que eu acho que você está precisando. Um abraço.